Fala comigo, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar falando um pouco melhor sobre deadlift, levantamento terra e as variações que a gente tem desse exercício dentro do treino. Então, vou estar passando desde a biomecânica, falar um pouco melhor da ativação muscular dessas variações, quais são elas, tradicional, sumo, RDL, e variáveis desse movimento. Então, técnica, frequência, acessórios, exercícios, né, acessórios que vão auxiliar numa melhor técnica, performance, rendimento. E lesão, é lesivo para lombar? O que a gente tem que fazer para prevenir lesões na coluna? Usar ou não o cinto? Todas essas variáveis eu vou estar falando um pouco melhor nesse vídeo. Curte esse vídeo, comenta quais temas vocês querem, uma parte 2 desse vídeo também, falando um pouco melhor. Questão da técnica específica do levantamento de terra tradicional, estou querendo preparar um vídeo específico para ele. Compartilha esse vídeo também, segue aqui o canal, me ajuda bastante. Então, bora lá! Então, primeiramente, vamos falar de princípios básicos de biomecânica, que a gente pode estar aplicando em todas essas variações, para a gente entender um pouco melhor como funciona essa ativação muscular e essa exigência das estruturas. Então, primeiro, já tem um vídeo aqui no canal falando melhor sobre Stiff e RDL. É o primeiro vídeo aqui, então, bem mais antigo. Quem quiser dar uma olhada, eu vou estar complementando um pouco da ideia, voltando aqui. Então, repare, a gente tem a questão do braço de alavanca, que é o quê? Já falo disso direto nos vídeos, no perfil lá no Instagram. Quanto mais distante a carga, a barra, o halter, aquilo que você está levantando tiver da articulação, maior vai ser o torque para aquela musculatura. Então, vamos supor, se você pega a barra e ela está muito distante da sua coluna, reparem esse braço de alavanca. Quanto maior, maior a exigência para esses músculos da coluna. Vão estar nessas articulações, tanto do quadril, a coluna, então eretores, o quadril, os extensores de quadril, glúteo. Então, mais distante, maior a exigência, maior, vai ser mais difícil para você erguer aquela carga, fazer aquele exercício. Não necessariamente é ruim. A gente só tem que ter essa ideia de que quanto mais distante, maior vai ser a exigência. Por isso que, e como que a gente aplica isso? Repare quando você está fazendo um RDL, por exemplo. Reparem no vídeo. O que a gente quer? Trazer a barra o mais próximo do nosso corpo possível, para diminuir o torque mesmo nos músculos aqui da coluna, os eretores, na lombar, assim, né, que a gente costuma falar. Então, a barra mais distante. Reparem como essa distância é maior. O braço de alavanca é maior. Quando a barra está perto, fica curto. Então o movimento fica mais eficiente, por assim dizer. Mas não que seja errado afastar um pouco, o que você conseguir sentir melhor mesmo. Mais conforto, progredir a longo prazo. E aí, entre outros fatores, você vem de uma lesão, pode ser bacana você usar o máximo de estratégias variáveis possíveis para minimizar esse torque na lombar. E aí, outras estratégias, usar o halter também, vou estar falando isso mais na frente no vídeo. Agora que a gente já sabe isso, que a gente quer mover a carga, a barra, o halter, o peso, mais próximo do nosso corpo possível, visando erguer o máximo de carga, uma eficiência do movimento mesmo, a gente vem para esse segundo fator. A gente tem o SLDL, que é essa variação que a barra ela vai morrer, vai parar sempre, você vai começar do zero o exercício, só que as pernas estão praticamente totalmente estendidas. A coluna ela fica mais horizontalizada, e reparem, o torque ele vai ser maior para os eretores e para os posteriores de coxo, os nossos isquiotibiais. Já quando a gente vai para um levantamento terra tradicional, reparem, o joelho ele vai estar mais dobrado, então você tem esse quadríceps iniciando o movimento e uma demanda um pouco menor de eretores do que a gente vai ter no SLDL e uma demanda também menor dos posteriores de coxa, porque eles vão estar mais encurtados, vão estar numa insuficiência, então eles vão produzir força de maneira eficiente. E aí a gente tem também uma boa demanda dos extensores de quadril, no caso o glúteo, que ele vai ser o motor primário do movimento. E aí a gente pode fazer uma relação, a gente vai perceber que por que normalmente no levantamento terra tradicional, no sumô, né, que são as duas variações que o pessoal mais faz, assim, powerlifter, visando força e performance, a gente pega mais peso do que no SLDL, pela vantagem mecânica. O quadríceps, quando ele inicia o movimento, ele é bem presente aqui no tradicional, no sumo ainda mais, e no SLDL quase nada, porque justamente ele vai ser o contrário dos isquiotibiais aqui, que vão estar em insuficiência, o quadríceps vai estar em insuficiência aqui no SLDL, com a perna toda estendida. O quadríceps ele é uma musculatura penada, então ele tem mais sarcômeros em série, por essa característica mesmo, essa morfologia muscular. E ele produz mais força, justamente por ter mais sarcômeros em séries. Então faz muito sentido a gente iniciar o levantamento terra tradicional ou levantamento terra sumô acionando muito bem o quadríceps. O movimento vai ficar mais eficiente, fica mais fácil, por assim dizer. Porque o quadríceps ele tem essa força para fazer. E aí entra na técnica individual, analisar cada caso é um caso, estrutura anatômica, mas basicamente é isso. E a gente pode fazer essa relação que o levantamento terra e variações vão contemplar bastante a cadeia posterior do nosso corpo. Então, tanto membros superiores quanto inferiores vão ser bem influenciados, seja na ativação
na contração, né, dinâmica, concêntrica e excêntrica, ou até de forma isométrica, estabilizando, sustentando a carga, auxiliando no exercício. Agora, a gente já passou por essa ideia de braço de alavanca, distância do peso do corpo, e também de que quanto mais a gente flexionar a perna, mais a gente vai estar jogando para o quadríceps, ou mais para os isquiotibiais se dessa mais estendida. A gente já sabe disso. Agora vamos entrar nas variações em si, do deadlift ou levantamento terra em português. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, bastante gente confunde, não existe isso, cara, de ficar batendo a barra, quicando a barra no chão para usar essa força elástica para subir. Deadlift, levantamento mortal, por assim dizer. Todo movimento começa do zero. Então, bateu no chão, espera um pouco, alguns segundos, já faz o movimento de novo. Então, é fundamental isso, é o nome do exercício mesmo, sabe? Então, aí a gente vai ter as mais famosas, né? Tem as variações no laterais do RDL, vejo bastante gente fazendo, mas vamos nos atentar essas mais famosas mesmo, mais comuns que a gente vê. O tradicional, vou estar deixando todos os vídeos aqui para vocês verem. O tradicional, o sumô, a gente vai ter o RDL com SLDL, que o pessoal confunde bastante. No RDL, no caso, é o Romanian Deadlift, a gente não encosta a barra, as anilhas no chão. O movimento também tem é como se fosse um levantamento de terra tradicional sem encostar a barra no chão. Você também vai dobrando o seu joelho no decorrer do exercício. À medida que o SLDL, é o exemplo anterior, a gente sempre toca a barra no chão e as pernas ficam um pouco mais estendidas. Então, RLDL, demanda um pouco maior para o glúteo. SLDL, pega bastante eretores e posteriores de coxa, no caso, os isquiotibiais. Cara, eu não gosto muito de pensar, se você já é avançado, você pode sim escolher uma variação que é sua favorita para você fazer, progredir no longo prazo. Mas você é iniciante, escolha uma variação que você se dá bem, fique muito forte nela e depois você vai diversificando, testando as outras. Você é iniciante, você não precisa fazer todas, ou, essa é a minha melhor. Não. Vai descobrindo, vai vendo como o seu corpo reage a cada uma. Então a gente vai ter basicamente essas. E os halteres eu coloquei, porque tem também essa variação, o RDL com halteres. Ele até diminui um pouco o torque na lombar, justamente pelos halteres estarem bem próximos da linha, assim, se a gente for traçar um vetor. Então, você diminui o torque na lombar, pode até ser uma estratégia boa para um final de treino, que a lombar já está fadigada, dependendo, vem de um quadro de lesão, que não quer tanto torque na lombar, por assim dizer. Então, são estratégias muito válidas. E o que eu falei anteriormente, todas essas variações vão ter um foco bastante na cadeia posterior como um todo do corpo. Então, é um ótimo exercício, não só às vezes visando tão simplório, hipertrofia de alguma musculatura, mas ganho de força de forma geral, ganhar funcionalidade com o nosso corpo. É um movimento básico, junto com supino e agachamento livre. Então, assim, cara, apenas façam um levantamento de terra, façam uma variação delas, igual eu falei anteriormente. Fiquem forte em alguma variação. Você vai ver que, assim, todo o seu treino, todo o seu físico, todo o seu rendimento reage a isso, reage positivamente. Você ficar forte em alguma variação do terra. Se você quiser ficar forte em uma, duas, três, a depender do seu objetivo com o treino, é ainda melhor, vai colher ainda mais benefícios específicos. Estamos chegando agora no final do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir o perfil aqui para mais vídeos como esse. Vamos falar das variáveis, falar brevemente sobre um pouco de cada uma aqui. Já complementei bastante aqui também, então dá para puxar bastante assunto. Questão da técnica. Vou fazer um vídeo específico mais na frente falando da técnica do tradicional e do sumô, que é o que a maioria usa nos campeonatos, né? Seja um ou outro. E é o que você se encaixa melhor. Cada um vai ter uma predominância, seja do sumô, do tradicional. A gente pode fazer essa relação. Não é algo absoluto. O sumô tem menos amplitude, vamos fazer o sumô. Não. Você pode se dar melhor com o tradicional, se sentir mais confortável, progredir mais carga com ele. Então, a questão da técnica. É aquilo que a gente sempre fala. Qual que você vai fazer? Manter as curvaturas, mas também não precisa generalizar muito, ter muita neurose. Eu não posso flexionar a coluna. Pode sim. Sente dor? É uma pessoa sem lesão? Seu core vai sustentar isso? Então, são muitos outros fatores. Estabilizar muito bem com a dorsal, usar ela mesmo, deixar os braços mais esticados possíveis, para o movimento ficar um pouco mais curto, ficar mais eficiente. Então, são todos esses fatores na técnica que eu vou falar posteriormente. Questão de frequência. Só posso fazer uma vez na semana, vai me fadigar muito. Cara, é o que eu sempre falo, você pode fazer todo dia se quiser, mas dentro de uma periodização faz sentido para você? Eu curto muito encaixar, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, e a depender de variações, por exemplo, um RDL junto com um treino de perna, e um tradicional é o seu lift principal, junto com um tradicional com pausa, ou tradicional com déficit no decorrer da semana. Então, assim, vai muito gerenciar a fadiga. Por exemplo, eu fiz na segunda o meu terra tradicional principal, bem próximo da falha. Na quarta eu faço de novo. Só que é uma variação e eu já fico com 2, 3 na reserva. Então você vai controlando, gerenciando a fadiga. Não dá para você também dar o 100% para uma ou duas repetições de segunda a segunda. Você vai lesionar, não vai progredir no longo prazo.
Então a gente tem que se atentar nisso, na frequência, de saber lidar muito bem com a fadiga que vai sendo gerada. Acessórios. Exercícios acessórios que a gente pode estar fazendo para melhorar o seu levantamento de terra. É o que eu sempre falo. Primeiro ponto. O melhor acessório para o levantamento de terra é o levantamento de terra. Fazer ele mais vezes na semana. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Segundo lugar, acessórios primários, acessórios diretos. Tem até um vídeo no perfil falando disso, um Reels. O que seriam? Seria o próprio levantamento de terra com alguma variação na técnica. Então, levantamento de terra com pausa, ou levantamento de terra em déficit. Então, é o próprio exercício com alguma modificação na técnica. Vai ter uma transferência ainda mais direta. E aí a gente entra em acessórios indiretos, por assim dizer. Então, vamos supor, se você faz o tradicional, um RDL também, né? Entraria dessa forma, ou um exercício para latíssimo, um exercício para costas, o pendulum roll, seria esses acessórios indiretos. Não é o mesmo exercício, mas vai contribuir com alguma musculatura que vai estar ajudando ali. Fortalecer quadríceps, fortalecer glúteo, e aí cada pessoa vai ser algum exercício específico para uma demanda específica. Mas o primeiro, o melhor, é isso, fazer mais deadlift. Agora vamos falar da questão da lesão na lombar. É um exercício lesivo? Muito pelo contrário. Deadlift vai até ajudar a curar lesões, reabilitação, obviamente, tudo muito bem instruído, tudo muito bem feito, tudo muito bem periodizado, com uma boa técnica, uma técnica adequada, eficiente para você, não é para mim, não é para outra pessoa, é para você. Cada um vai ter uma técnica preferida, uma técnica que vai se sentir mais confortável. Abertura dos pés, posicionamento da coluna, flexionar mais, flexionar menos, tronco muito horizontalizado, um pouco mais vertical. A gente tem que analisar isso. Mas, cara, progredir no levantamento de terra vai te dar muita força, igual eu falei, funcionalidade, força para o corpo como um todo. E fora, especificamente falando, a demanda para os eretores, né? Então, fortalecer os nossos eretores, essa musculatura em volta da coluna, nossos paravertebrais como um todo, né? Levantamento de terra vai ajudar muito nisso, ganhar força no nosso core. Nossa coluna ela vai ter mais musculatura para suportar ela mesma, suportar as pressões, as forças que são exercidas sobre ela, no nosso dia a dia ou no próprio treino. Então, preparar o nosso corpo para as forças que ele vai passar, vão ser exigidas dele, é o melhor caminho para evitar lesão, e não evitar um exercício específico. Porque, às vezes, um momento da sua vida, você vai passar por um momento, uma força, uma pressão muito grande. Se você não tem o corpo forte, a chance de você lesionar é maior. Então, seja na academia, você às vezes roubou, errou um pouco, ou até no dia a dia você caiu, bateu as costas, esse simples fato pode te lesionar, principalmente se você não tem uma musculatura forte ali em volta. Então, vamos pensar menos em, flexionei a coluna, levantamento de terra é lesivo, porque várias pessoas se lesionam e tal. Não é muito bem assim. Fazendo bem feito, descansando bem, periodizando bem, é um dos melhores exercícios que você pode ter na sua rotina. Valeu? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Já curte este vídeo, compartilha ele, comenta o que vocês querem ver mais por aqui no canal, o que vocês já sabem desse vídeo, que pode melhorar aqui no perfil. Tenho também um perfil lá no Instagram, sigam por lá, posto bastante conteúdo, sou até um pouco mais frequente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo.